E aí, tudo tranquilo? Então, olha eu aqui, professor Daniel Lustosa, vamos falar um pouquinho de raciocínio lógico matemático, vamos falar de proposição, presta atenção, vamos falar dos quantificadores lógicos. Professor, o que são quantificadores lógicos? Quantificadores lógicos são operadores que eu uso para transformar sentenças abertas em proposição, mas que na prática a gente não faz essa transformação porque as questões não cobram assim, mas nós precisamos conhecer esses quantificadores e o que pode acontecer em relação às questões da prova com eles. Primeiro vamos conhecer os quantificadores. Os quantificadores é o todo, o algum e o nenhum. Aqui eles estão de forma simbólica. O todo é um A de cabeça para baixo, o algum é um E virado ao contrário e o nenhum é um E virado ao contrário cortado. Há que se ponderar que o todo é o chamado de quantificador universal, tá certo? Esse símbolo é de quantificador universal. E o algum é o quantificador existencial, tá certo? Aí, outra coisa interessante também é que nós vamos encontrar, e a gente vai ver ao longo da aula, que a gente vai falar em algum momento algum A é B, tô falando de forma simbólica, e algum A não é B, tá certo? Para ambos, a representação simbólica é o quantificador existencial, em que pese também nós trabalharmos todo, algum e nenhum e os seus sinônimos, tá certo? Então tem que ficar ligado também nos sinônimos. Por exemplo, cada um dá a ideia de todo, acredite ou não, tá certo? Existe da ideia de algum. Nem todos dá a ideia de algum, não, tá certo? Não existe da ideia de nenhum. Então, termos, né, sinônimos dos quantificadores, todo, algum e nenhum, que você pode encontrar, tá? Aqui a simbologia do nenhum, que é o Ezinho cortado, mas não tem a nomenclatura como nós temos o quantificador universal e o quantificador existencial. Se liga nessa simbologia porque em algum momento isso pode aparecer para você também. Esses quantificadores, tá certo? Esses quantificadores, eles formam o que nós chamamos de proposições categóricas, tá certo? Em algum momento também a gente pode encontrar isso, né? Chamadas proposições categóricas, que sejam de forma simbólica, né? De forma só para você. Não vai aparecer todo A e B, vai aparecer uma informação no lugar do A, um verbo e outra informação no lugar do B. Mas aqui é apenas modo exemplificação. Então, todo A e B é a chamada proposição universal positiva, tá certo? O nenhum A e B é a proposição universal negativa. O algum A e B é a proposição particular positiva. E o algum A não é B, particular negativa, tá? Aqui também, mais para a gente conhecer, questão teórica, mas que se aparecer para nós em algum momento, a gente sabe o que é as proposições categóricas. São as proposições com os quantificadores. Se liga, tá certo? Agora vamos falar da relação entre esses quantificadores, tá? Olha lá, nós temos relação de equivalência. Relação de equivalência se liga na informação. O todo, tá certo? O todo equivale ao nenhum. Tá? Agora presta atenção, todo A é B, nenhum A não é B, tá certo? Todo A é B, nenhum A não é B. Há exemplo de dizer, todos estão vivos. Vamos pensar aqui. Todos estão vivos. Isso é igual a ninguém está morto. Não, professor, isso não é igual. É sim, isso é igual. Ó, todo A é B, todos estão vivos. É igual a nenhum A não é B. Então ninguém está morto. Porque se ninguém está morto, é porque não está vivo. Nossa, professor, que letra feia. Então vamos arrumar. Vamos arrumar a letra. Não está vivo. Então, ó, estão vivos, não estão vivos. Todo, se você pensar, todo A é B, nenhum A não é B. Vivo, não está vivo, certo? Então, essa é a ideia. Isso é o que nós temos, modo equivalência. E, da mesma forma, nenhum A é B equivale a todo A não é B. Só para você se ligar. Ah, professor, como seria? Ninguém está morto, todos estão vivos. Tudo bem, entendeu? Ninguém está morto, todos estão vivos. Resolve o nosso problema, certo? Continuamos
com as nossas relações. Olha aí, ó. Olha agora a relação de negação, ou as relações de negação. Se liga, a negação de todo é algum. A negação de nenhum, olha lá, também é algum. Ixi, professor, e agora? Agora não tem problema, só presta atenção no detalhe. A negação de todo é algum? Não. Ou seja, todo A é B, eu vou negar dizendo que algum A não é B. E a negação de nenhum A é B, eu vou negar dizendo que algum A é B. Agora presta atenção num detalhe. Presta atenção num detalhe. Esses sinais que estão aparecendo aqui são sinais de igualdade. Na equivalência também você viu um sinal de igualdade. Isso quer dizer que a relação vale para os dois lados. Então, se te perguntarem qual a negação de algum A não é B, se te perguntarem a questão da prova, obviamente, a negação de algum A não é B, você vai dizer que todo A é B. Ah, é, professor? É, a relação não só vale para um lado, tá certo? A relação que só vale para um lado é essa próxima relação aqui. Olha lá, uma relação de implicação. Ah, é, professor, uma implicação. É, que por vezes tomaremos a termo como se fosse uma equivalência. A questão de a nomenclatura efetivamente faz diferença. Mas na hora da prova, pelo que a questão pergunta, o que você precisa saber é que uma informação você pode equivaler na outra informação. Mas o conceito correto é a implicação. Tanto que você observa que é uma seta. Ó, tanto que você observa que é uma setinha para os dois lados, para um lado só, tá certo? Dizendo o quê? Você implica o todo no se então, tá certo? Você implica o todo A é B no se A então B. Professor, o senhor não deu um exemplo da negação. Ah, então volta aqui no exemplo da negação. Vem comigo. Eu quero negar que todas as pessoas estão vivas. Para negar que todas as pessoas estão vivas, eu vou dizer que alguma pessoa não está viva. Ah, é, professor. Então, basta dizer que alguma pessoa está morta. É verdade, isso mesmo. Lembrando que, e aqui é interessante a questão dos antônimos, porque entre o vivo e o morto não tem outra opção, então eu posso usar um antônimo. Todos estão vivos. Negação, alguém não está vivo, ou seja, alguém está morto. Se liga. Negação de ninguém está vivo, é alguém está vivo. Ah, é, professor, exatamente. Ninguém está vivo, a negação é alguém está vivo. Se liga. E é interessante também, até a gente pontuar a questão da negação, porque quando a gente usa o português, geralmente para negar o todo, a gente já vai e fala o nenhum. Cuidado, aqui nós estamos falando de lógica, tá certo? E a negação do todo é o algum. O algum, não. E a negação do nenhum também não é o todo. A negação do nenhum é o algum, certo? E a relação vale para os dois lados. Aí a implicação, como nós falamos aqui, professor, não dá certo. Dá sim, dá certo. Professor, veja bem, aqui é uma proposição simples, todo A é B. E se A então B é uma proposição composta. Por isso mesmo é uma implicação. Tá certo? Por isso mesmo é uma implicação. A ideia de implicação é uma ideia de conclusão, de que eu posso sair de uma coisa e chegar a outra. Então, eu saio de uma proposição simples e chego a uma proposição composta, mas por uma ideia do que eu posso trabalhar, dentre o todo e o se então, para resolver as questões que começam com todo, mas trazem a resposta com se então. Então eu estou falando para você aquilo que cai na prova e como cai na prova para o que a gente precisa fazer, tá certo? Então eu posso implicar o todo no se então. Vou já justificar até um pouco essa implicação, mas vamos falar agora aqui um pouco das representações dos quantificadores. Preste atenção, os quantificadores todo, nenhum e algum, eu posso representar. E essa representação, por vezes, vai me ajudar na hora da questão para que eu possa resolver a questão da prova, tá certo? Então é interessante saber a representação sim, tá? E o todo A e B, eu represento o conjunto A dentro do conjunto B. Tá certo? Eu represento o conjunto A dentro do conjunto B. Então, todo A é B. O nenhum A é B, eu represento o conjunto A separado do conjunto B. Se liga, tá certo? E aí, o algum A é B, eu represento o conjunto A pegando parte do conjunto B, tá? Agora, olha que interessante. A representação de algum A e B, olha interessante, olha o que eu vou falar, porque depois você vai dizer que eu lhe ensinei errado. E eu não lhe ensinei. Se liga, a representação do algum A e B também serve como representação do algum A não é B. Não é B. Da mesma forma que
o símbolo do quantificador, o quantificador existencial, serve tanto para o algum A é B, como para o algum A não é B, não é isso? A representação também serve. Em nenhum momento ao longo de toda a nossa aula eu disse que essas duas informações são iguais. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o símbolo serve para os dois e que a representação serve para os dois. Eu não estou dizendo que as duas são iguais. Então se liga para você não dizer, o professor falou que era. O professor não falou que era, tá? O professor está dizendo que o símbolo e a representação é a mesma. Mas eu não estou dizendo que as duas informações são a mesma, tá certo? Então presta atenção. E se liga porque essa representação pode te ajudar na hora de resolver a questão, tá? Principalmente, aí agora é a hora que a gente volta aqui na implicação. O todo A é B, no se A então B. A representação do todo A é B, o conjunto A dentro do conjunto B. E os conectivos, e o se A então B, o se então é um conectivo, também tem representação. E a representação do se A então B é também o conjunto A dentro do conjunto B. Por isto que eu posso implicar uma informação na outra e por isso que ao fazer assim eu tenho, né, algumas questões resolvidas de forma muito mais fácil e representar vai efetivamente nos ajudar, tá certo? Só que agora, melhor do que ficar falando para você essa parte teórica, é te mostrar na prática como isso acontece, tá certo? Então vamos lá resolver algumas questões para você ver como esses quantificadores podem ser cobrados e como nós vamos trabalhar para resolver essas questões. Acompanhe aí na tela a questão de número 1. Olha lá. Considere como verdadeira, deixa eu pegar aqui já o meu pincel, considere como verdadeira a proposição: nenhum matemático é não dialético. Laura enuncia que tal proposição implica necessariamente que. Muito bem. Eu tenho nenhum, não. Observe. Ó, vou marcar aqui, pegar um marca-texto. Eu tenho nenhum, não. Professor, mas nenhum não é todo sim. É verdade. Olha como você está esperto. Então eu vou dizer que todo, se liga, todo matemático é dialético. E que beleza, professor. Pois é. Só que aí as implicações, as afirmativas 1, 2, 3 e 4 são tudo com sim, então. Você diz, meu Deus, e agora o que eu faço, professor? Simples. O todo matemático é dialético, eu posso implicar e dizer que se é matemático, então é dialético. Não é isso? Se é matemático, então é dialético. Aí eu vou apagar o se só para deixar só o condicional. Aí você diz assim, professor, é verdade. E, por fim, eu ainda posso fazer assim, ó, matemático, dialético. Se é matemático, então é dialético. Todo matemático é dialético, ó, a representação. Todo matemático é dialético, então se é matemático, então é dialético e a representação. Agora eu vou julgar. Vou trocar aqui a cor da caneta e ele diz assim, se Carlos é matemático, olha Carlos aqui, então ele é dialético. Tá certo, a informação 1. Muito bem. Depois diz na 2, se Pedro é dialético, olha Pedro aqui, então é matemático. Não é. Pedro está fora do conjunto dos matemáticos. Professor, mas Pedro não poderia estar dentro do conjunto dos dialéticos? Desculpa, do conjunto dos matemáticos? Poderia. Só que o que pode não garante. E em lógica, nós trabalhamos com garantia. Presta atenção. Então, até pode ser que Pedro estivesse no conjunto dos matemáticos. Mas eu não tenho a garantia disso. E sem garantia, a questão está errada. Muito bem. Agora, olha a 3. Se Luiz não é dialético, olha Luiz aqui fora, então não é matemático. Corretão. Se ele não é dialético, ele não é matemático. E aí a 4 diz, se Renato não é matemático, olha Renato aqui, então não é dialético. Mas ele está dentro do conjunto dos dialéticos. Professor, mas Renato poderia estar fora. Poderia. Só que o que pode não garante. Então a 4 está errada. Aí, das implicações anunciadas por Laura, estão corretas apenas 1 e 3. 1 e 3, alternativa da letra A. Nossa, professor, como é fácil essas coisas. Pois é, e eu falei que era fácil. Você que não queria acreditar que era. Filezão, né? Olha a 2 agora. A 2 diz assim, não, professor, volta aí na 1. Tá, voltei. Dá uma olhada aí, ó, na sistemática da 1. Ah, tá. Beleza, olha a 2. Considere a afirmação. Toda pessoa que faz exercício não tem pressão alta. Olha lá, toda pessoa que faz exercício não tem pressão alta. De acordo com essa informação, é correto concluir que
De novo, professor? Então é assim. Se faz exercício, não tem pressão. Professor, mas aí não tá legal, né? Tá, ó. Olha o que eu marquei. Todo não. O que é que eu posso dizer com todo não? Eu posso dizer que nenhuma pessoa que faz exercício, não é isso? Nenhuma pessoa que faz exercício tem pressão alta. Tem, vou botar aqui, tem pressão alta. Agora, ó, tá ligado? Nenhuma pessoa que faz exercício tem pressão alta. Nenhum A é B. Como eu represento? Olha que beleza. Ah, é representação, professor. Eu falei que em alguns casos a representação vai te ajudar. Então, ó, você coloca faz exercício, pressão alta, separado. Pronto. E agora? Agora, você olha lá. Se uma pessoa tem pressão alta, então ela não faz exercício. Olha aqui, ó. Se uma pessoa tem pressão alta, então vamos colocar a pessoa aqui. Deixa eu pegar aqui um pincel colorido, pretinho aqui. Ó, vou botar essa pessoa aqui, ó. Essa pessoa tem pressão alta, ó. Ela tá aqui, ó, dentro desse conjunto. Então ela não faz exercício, tá certo? Pronto, já acabou. Letra A. Olha que beleza, professor. Pois é. Olha, B. Se uma pessoa não faz exercício, então ela tem pressão alta. Não, ó. Ó a pessoa aqui que não faz exercício. Ela também não tem pressão alta. Ah, professor, que eu achei que tinha. Pois é, você achou. Mas na ideia, olha aqui, ó, a representação não dá. Ah, é. Então vamos lá. Se uma pessoa não tem pressão alta, então ela faz exercício. Não, ó, a mesma pessoa aqui, ó. Ela também não tem pressão alta, mas também não faz exercício. Olha, é verdade. Letra D. Existem pessoas que fazem exercício e têm pressão alta. Impossível. Olha os desenhos ali separados. Impossível. E a letra E. Não existe pessoa que não tenha pressão alta e não faça exercício. Não existe nenhum. Nenhuma pessoa não tem pressão e não faz exercício. Professor, aqui ficou meio complexo, né? Não existe pessoa que não tenha pressão e não faça exercício. Bom, existe sim, tá certo? Não tem pressão alta e não faz exercício. Olha essa pessoa aqui. Ele diz que não existe essa pessoa. Existe. Não tem pressão, ó, esse xizinho que eu marquei aqui, ó. Não tem pressão e não faz exercício. Essa pessoa existe. Então a letra E está errada. Você poderia até ficar em dúvida em relação à letra E. Poderia, mas não deve, porque a letra A já apareceu na cara do gol. Tá certo? Professor, e se eu quisesse fazer com se? Bom, beleza. Se uma pessoa faz exercício, então ela não tem pressão alta. Ah, era assim? Era. Ah, professor, mas a letra A não dá certo. Dá sim. É que você não está ligado que a equivalência do condicional para o condicional, você troca e nega. Então, se uma pessoa tem pressão alta, então ela não faz exercício. Olha aqui, ó, a equivalência do condicional com o condicional. Troca e nega. Na regrinha do troca e nega. Então, se ela tem pressão alta, não faz exercício. Isso me volta a alternativa da letra A, novamente. Filézão, só para você garantir os seus pontos. Próxima. 3. Marcelo foi chamado para uma reunião com seu chefe. Nessa reunião ocorre o seguinte diálogo. Chefe, Pedro disse que todos os relatórios que ele recebeu foram avaliados. Todos os relatórios foram avaliados. Marcelo disse, não é verdade. Se o chefe considerou que Marcelo falou a verdade, então Marcelo está falando a verdade. E ele disse que o o Pedro disse não é verdade. Ele pode concluir, logicamente, que dos relatórios recebidos por Pedro, parece algo complexo na questão, né? Mas não é. Quando ele diz aqui, ó, vou marcar para você, marca texto aqui, não é verdade, ele está chamando a atenção para uma negação. E a negação do todo, eu sei que é algum não. Se liga, negação do todo, algum não. Então eu vou dizer que algum relatório que ele recebeu não foi avaliado, tá certo? E aqui na letra A eu tenho pelo menos um relatório, nossa, estava marca texto aqui, né? Agora também já vai. Ó, pelo menos um relatório não foi avaliado. Pelo menos um dá ideia de algum. E tem o não, agora vamos botar caneta, que fica mais fácil, ó. Pelo menos um não foi avaliado. É a letra A. Professor, mas só dá a letra A nas questões? Pois é, na dúvida, na hora da prova, você marca a letra A, não é isso? Ah, lógico que não, criatura, presta atenção, né? E o pior é que você vai botar aí, ah, na dúvida eu marco a letra A. Não é isso, criatura, não é isso. Pelo amor de Deus, não faz isso, tá certo? Olha a questão, avalia e faz, tá? E a letra A já deu, tá? Qualquer coisa você olha aí nas outras alternativas, você vê que elas não estão certas. Ah, professor, por que não estão? O único relatório não foi avaliado.
Ó, a letra B. O único relatório não foi avaliado. O único também dá ideia de algum. Pois é, mas algum como sendo só um. E na letra A, pelo menos um, podendo ser até mais. Então, a diferença D, e por um regramento D, letra A, muito mais correta que a letra B. Nenhum. A negação de todo não é nenhum. Já está errada a letra C. Tá certo? Letra D, mais da metade dos relatórios não foram avaliados. Mais da metade também dá ideia de algum. Tá certo? Mas aí você teria a letra A, letra B e letra D. Então, professor, mas a letra B e a letra D são mais limitantes. A letra A não é, ela fala pelo menos um. Pelo menos um pode ser um, dois, três, a metade, um pouco mais da metade, só não pode ser todos, tá certo? E a letra E, somente um relatório foi avaliado. Não, mas nós não estamos falando do que foi avaliado. A negação de todos os relatórios foram avaliados é que algum relatório não foi avaliado. Então a letra E também fora de contexto, a letra A é a resposta certa. Ainda que você queira ficar em dúvida entre as letras B e D, também em relação à letra A, mas a letra A é mais correta que as alternativas B e D. Beleza? Próxima. Diz assim, ao considerar a afirmação, todos os motoristas habilitados são habilidosos, como sendo uma afirmação falsa, então é verdade que, em outras palavras, uma negação. Negação de todo, algum. Não é isso? Então, algum motorista habilitado não é habilidoso. Não é isso? Algum motorista habilitado não é habilidoso. Aí na letra A ele diz, os motoristas não habilitados, ou os motoristas, né? Dá a ideia de todos os motoristas. Os motoristas, no plural, sem nenhuma informação adicional, dá a ideia de todos os motoristas. Então, letra A não pode. Letra B é o mesmo motivo. Então, já estão erradas. Letra C, há motorista habilitado que não é habilidoso. Opa, há. A ele não está dizendo que são todos. Ele está dizendo que existem. Motorista habilitado que não é habilidoso. A letra C é a resposta correta. A letra D, a maioria dos motoristas habilitados não são habilidosos. Da mesma forma, a maioria dá ideia de algum? Dá. Mas ele coloca para mais da metade. Só que poderia ser só um. Entendeu? A ideia de algum é 1, 2, 3, metade, mais da metade, menos da metade. Então a letra C é a letra D. Mas a letra C está mais correta. Há motorista habilitado que não é habilidoso. Há na possibilidade de que é um ou mais de um, ou alguns, porém não todos, pelo que a questão pediu, ao afirmar que a proposição é falsa e que é uma verdade. Então a letra C é a resposta certa. E a letra E, há motorista habilidoso que não é habilitado. Opa! Olha lá, você poderia pensar, professor, mas a letra E ela é igual à letra C, não é isso? Não é. A letra C não é igual à letra D. Observe que ele trocou a ordem das informações do que é habilidoso para o que é habilitado, tá certo? Então não confunda a letra C com a letra E. E a resposta correta, sim, alternativa de letra C. Alternativa de letra C. Muito interessante as questões que nós estamos fazendo, pelo que você está percebendo. Lê questão de número 5, diz lá para mim, considere verdadeira a afirmação, toda criança gosta de brincar. Considere as afirmativas a seguir. Como Abel não é criança, ele não gosta de brincar. Como o Bruno gosta de brincar, então ele é criança. Como o Carlos não gosta de correr, então ele não é criança. Aí você diz, mas correr? Ah, é, professor, você falou brincar. Eita, é mesmo, ó, toda criança gosta de correr. Desculpa, tá certo? Então, criança, né, gosta de correr. Olha que beleza. Olha lá que beleza. A representação, lembra? O professor falou, a representação te ajuda a resolver as questões. Aí, Abel não é criança. Então, vamos colocar aqui, trocar o pincel. Abel não é criança. Olha Abel aqui, olha Abel aqui. Então não gosta de correr. É, pode ser que ele não goste. Pode ser, tá errado. Lembra que a gente trabalha com garantia. Bruno gosta de correr. Olha Bruno aqui, olha Bruno aqui, olha Bruno aqui. Ah, professor, eu não sei onde ele está. Exatamente, gosta de correr. Dá para garantir que ele é criança? Não, ele pode correr sem ser criança. Então, está errado. Garantia, nós não temos, está errado. Como o Carlos não gosta de correr, olha Carlos aqui, olha Carlos aqui, então ele não é criança. É verdade, essa terceira está correta. Então, assinale se apenas 3 for verdadeira, alternativa de letra C. Olha que beleza. Dá uma olhadinha aqui para mim. Estou com saudade de falar com você. Estou só ali na tela. Preciso falar com você. Sou carente. Você também é. A gente se completa, a gente se conversa e as coisas vão dando certo. Preste atenção. Tudo que nós fizemos, zero dificuldade. Zero. Ah, professor, eu fico tão chateado quando você fala isso para mim. Não deveria, porque eu estou falando a verdade. Tá? Zero dificuldade. Presta atenção na informação, no que foi pedido. Ah, que eu não sei quando foi pedido. Já falei, não é verdade, dá ideia de negação. É falso, é verdade. Trocou o valor, dá ideia de negação. Presta atenção. Podemos concluir que não falou mais nada.
que é uma equivalência, tá certo? Então você vai trabalhando nessas perspectivas. Implica, se for necessário, desenha, que vai ajudar bastante, e você corre para o abraço, e as questões da sua prova vão estar resolvidas corretamente, você vai gabaritar a matéria de raciocínio lógico e você vai estar um passo mais próximo da sua tão sonhada vaga no concurso público. Tranquilo? Volta para as questões. Acabou nossa carência. Olha a 6. Assinale a alternativa que nega a seguinte proposição. Algum professor que trabalha na escola não é efetivo. Algum professor que trabalha na escola não é efetivo. Como que eu nego algum não? Basta dizer todos, não é isso? Então, todo professor que trabalha na escola é efetivo. Algum não, eu nego por todo sim. Algum não, eu nego por todo sim. Então, eu vou dizer que todo professor que trabalha na escola é efetivo. Letra A, já foi. Não vou perder meu tempo. Essa estava fácil. Vamos para a próxima. A negação lógica da afirmativa abaixo encontra-se em qual opção? Nenhuma calça de João é azul. Se eu vou dizer negar nenhuma calça de João é azul, então eu vou dizer que alguma calça de João é azul. Então João não veste azul, tá errado. João veste calça azul em casa. Não sei. Não sei se é em casa, na rua. Todas as calças de João são azul. É errado. A negação de nenhum não é todos. João tem uma calça azul. Pode ser. Pode ser. Nenhuma calça de João é verde. Ele não falou de verde. Olha que interessante. Questão interessante. Ele está falando de calça de João azul. A letra E falou de verde. Não posso. Não posso trabalhar com verde. Eu tenho que trabalhar com azul. Entre ser azul ou não ser azul. Mas o que não é azul não quer dizer que é verde. Bom, eu eliminei a A, B, a C e a E. Aí só sobrou a D. Professor, mas ali está falando que ele tem uma. É. Mas a negação de nenhum é algum. E um é algum. E se você olhar pelas opções das alternativas, só sobra a letra D. Ah, professor, então é assim? É. Tecnicamente, em algumas questões nós temos alternativas corretas, mas uma mais correta. Eu vou marcar a mais correta. Em outras questões, como essa, eu tenho alternativas erradas, mas uma menos errada. Tecnicamente, a letra dela é menos errada, vai ser ela. Professor, mas dá para fazer recurso na hora da prova? Não, não dá para fazer recurso. Você tem que marcar essa alternativa aí. Certo? Se liga na questão. Olha a próxima. Muito legal. A negação da proposição existe f para todo x, f de x maior que zero. Para todo f, existe x, f de x menor ou igual a zero. Ele quer uma negação. E eu aprendi, vamos pegar aqui a nossa canetinha vermelha, que é a negação de todo A é B, todo A é B, a negação é algum A não é B. É verdade, professor. Só que eu aprendi também que simbolicamente todo é assim e algum não é assim. Agora, observe. Ele pediu a negação do existe, ele fez para o todo. Tá certo? Ah, professor, mas a negação do... Professor, mas não é a negação do algum A não é B, que é o todo A é B? Exatamente. Quantificador universal, quantificador existencial, a relação de negação. Tá vendo aqui, ó? A relação de... Não, mas esse símbolo é o símbolo de equivalência, então vamos apagar. E vamos botar o símbolo correto. A relação de negação de um é o outro, e vice-versa. Certo? Então ele fez certinho. Agora olha ali, ó. Negação do todo para o existe. E a linguagem matemática ainda, um pouco agregada, f de x maior que zero. A negação é menor ou igual a zero. Isso também é extremamente importante. A questão basicamente está certa. A questão está certa. Ah, professor, não acredito num negócio desse. Isso pode cair na minha prova? Pode. Isso pode cair na sua prova. E eu tenho que saber? É óbvio que tem que saber. Se está aqui, é para você saber. É óbvio que você tem que saber. Certo? Olha a próxima. Nossa, professor, como foi difícil essa questão anterior? Nenhuma dificuldade. Professor, odeio quando eu falo nenhuma dificuldade. Nenhuma dificuldade. Próxima. Opa, vamos para frente. Cadê? Tá lá. A negação da proposição todo homem é igual ao seu pai. É a proposição todo homem é diferente de seu pai. Você aqui comete um pequeno equívoco se você negar só o verbo é igual e dizer que não é igual, que basicamente seria dizer que é diferente. Errado, 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 não tá. A única coisa que você esqueceu é que existe um quantificador. E a negação do todo não é todo, é algum, tá certo? A negação do todo não é todo. Se fosse só pelo verbo é igual, você negar e dizer que não é igual, tava filezão, o que não é igual é diferente.
mas tem um quantificador aqui, ó, e a negação do quantificador todo não é o outro quantificador todo, é o quantificador algum não. Então, a questão está errada. Próxima. Determinado técnico de atletismo considera seus atletas como bons ou maus, em função de serem fumantes ou não. Analise as proposições que se seguem no contexto da lógica dos predicados. Nenhum fumante é bom atleta. Todos os fumantes são maus atletas. Pelo menos um fumante é mau atleta. Todos os fumantes são bons atletas. As proposições que formam um par, tal que uma é a negação da outra, ele quer duas proposições, sendo que uma é a negação da outra, são. Bom, todo e nenhum não faz negação. Então já não dá para associar 1 e 2 ou 1 e 3. Todo e todo não faz negação. Pelo menos um faz negação tanto com todo como com nenhum. Então vamos pegar por ela. Pelo menos um fumante é mau atleta. Algum fumante é mau atleta. A negação de algum fumante é mau atleta, nenhum fumante é mau atleta. Mas aqui não fala de mal, fala de bom. Então não pode ser. Então tem que ser com todo. E aí, pelo menos um fumante é mau atleta. Então eu vou dizer que todos os fumantes são bons atletas, porque a negação de mal é bom e a negação de todo para algum é que algum A não é B, nega todo A é B. Então eu tenho que ter a negação do A não é B para o A é B. E eu tenho que negar essa relação, além da negação do todo. Muito bem feita essa questão. E aí, pelo menos um fumante é mau atleta, eu vou dizer que todos os fumantes são bons atletas. E a relação está entre 3 e 4, e isso está na alternativa da letra E, tá certo? Muito, muito, muito interessante a questão também para você analisar. E aqui o fato dele mexer com o mal e com o bom, tá certo? Porque o que não é mal, basicamente, tem que ser bom, certo? Olha para mim. Eu encerro na minha participação por aqui. Neste bloquinho, nós nos damos por satisfeitos. Preste atenção como nós fizemos todas as questões, bem tranquilas, bem sossegadas, seguindo as relações, filezão, só para você garantir e gabaritar a sua prova. Pode acreditar, pode ter certeza que vai dar certo. Um abração e vamos nessa.